Olá, bom dia! Já dominam que sou a Elsa Alexandre e quando eu entro em cena é para educar Angola. Hoje será um pouco diferente. Trouxemos um tema que vai mexer com o coração de muita gente e com os nervos também. Namorar duas pessoas ao mesmo tempo. Jogo de cintura ou confusão emocional? Vamos saber agora! O que é que acha de pessoas que namoram duas pessoas ao mesmo tempo? Olha, eu acho isso uma, uma confusão mental e, acima de tudo, uma vaidade. As mulheres em si têm uma capacidade de idealizar que tipo de homens querem, elas querem para se relacionar. Bem, também, se calhar, vendo essa situação, vai idealizar, não, quero um homem assim, com formato corpo X, com essas características, isso. Se calhar aquele homem não vai ter a capacidade financeira também que é para sustentar ela. Então tem talvez essa ideia de jogar um dois lados. Vai aparecer um homem com as características que ela quer, vai aparecer um homem que paga, né, as condições financeiras que ela vai pedindo a este homem. Então acho que aí estamos diante de uma confusão mental das meninas ou da juventude. Hoje ao namorar o homem da ter duas relações nesse caso, gerir, como dizem automaticamente já na sociedade, gerir as relações. É basicamente isso. Acho que é a minha opinião. Jogo de cintura ou confusão emocional? Há quem consegue gerir duas pessoas ao mesmo tempo. Acho que para as profissionais é possível, sim. E analisando o que a realidade está a mostrar, então dá-se conta que é possível, porque temos muitos casos de pessoas que namoram com duas pessoas ao mesmo tempo. E qual é o conselho que poderia deixar para as pessoas que namoram duas pessoas ao mesmo tempo? Olha, manos que namoram duas pessoas ao mesmo tempo têm um discernimento psicológicos e buscam a palavra de Deus. Compreendam o que Deus quer na realidade. Quando não está a dar com uma pessoa, larga aquela pessoa e vai ter com outra pessoa. Não é bom que façam-se misturas de pessoas, até porque envolve muita coisa, doenças, problemas psicológicos. Então não é bom para o teu parceiro descobrir que você tem uma outra parceira, vice-versa. Então eu desejo mesmo que o povo de Luanda, a sociedade em geral, tome nota dessa situação, porque não é mesmo agradável para nenhum dos dois. É um sofrimento psicológico e físico muito grande. Então, quando o coração é ferido, a alma também é tocada. Então, por favor, gente linda, boa, vamos parar com isso. Cada um no seu quadrado, cada um com o que é seu. Por favor. Conselho muito quente. Obrigada pela sua colaboração e votos de um bom dia. Eu digo que não, mas só que atualmente nós estamos a ter uma sociedade imediata na qual as mulheres passou a ser normal ser portadora, digamos assim, de dois namorados ou três, na qual no fim do mês ele arrecada do João 10 mil, do Antônio 20 mil, vai juntando, automaticamente dá 40 mil kwanza. Esta prática é reprovável, mas só que atualmente está a ser uma prática, no ponto de vista dos angolanos, parece que está a ser aceitável, mas eu reprovo isso. Mas só queria também chamar a atenção às igrejas, porque as igrejas, noutra hora, eles preparavam as pessoas para a salvação, não para a mediocridade. Mas o que nós estamos a ver atualmente é que as igrejas estão a vender um falso sonho às pessoas. Então, é a razão pela qual que as pessoas, por não ter emprego, eles caem nessa prática achando que é normal. Para si, isso é liberdade ou falta de princípios? Bom, eu digo que não é liberdade, nem falta de princípios. É falta de educação emocional. Por que é falta de educação emocional? As pessoas
não são ah, educados. Ou então, atualmente, os pais já não estão a fazer os seus papéis de educar os filhos. As escolas também perderam o papel de instruir os alunos. Hoje em dia, as escolas, só você vê, estão mais focados nos lucros. Então, que tipo de sociedade nós teremos? Teremos uma sociedade distorcida, uma sociedade que desvia dos seus comportamentos. É mais ou menos isto. E qual é o conselho que poderia deixar para as pessoas que namoram, que têm mais de um namorado? Bom, o conselho que eu deixo a estas pessoas é que, primeiro, os desejos sexuais não foram feitos para ser negociado. Tem que deixar mesmo, tem que deixar essa prática. Procuram se especializar, se formem, procuram um emprego e para auto se sustentarem. É mais ou menos isto o conselho que eu tenho a dar para aquelas pessoas que têm esta prática negativa. Obrigado, um bom trabalho. Obrigada. Nós somos a Teva Luanda e estás no Angola Educa. Se descobrisse que está a ser a segunda opção numa relação, qual seria a sua reação? Olha, sinceramente, eu ficaria muito chateada e iria me retirar da mesma relação. Iria até o jovem dizer, olha, não quero mais, acabou. Porque eu não vou me submeter a isso. Eu acredito que pode sim ter uma relação apenas com um homem, apenas com uma mulher. E se quiser estar comigo, apenas comigo, se queres uma outra pessoa, então fica com ela. Eu me retiro normalmente, sem nenhuma discussão. Nem vou criar briga, porque também não vou lutar por ele, para ele se achar, que é muito bom, não sei o quê. E qual é o conselho que poderia deixar para as pessoas que têm mais de um namorado? Bem, as pessoas que têm mais de uma, olha, deixem dessa vida, deixem mesmo, porque é muito feio. E principalmente nós mulheres, nosso corpo é muito sensível. Nós vamos, nos relacionamos com esse homem, nos relacionamos com outro homem e fica complicado também. Podemos adquirir vários tipos de doença. E é bom ser fiel numa relação. É uma questão de ter determinação e foco. É só escolher, não, eu quero ficar com fulano, então é com ele que você fica. Foca na vossa relação e não procura ter outras relações em que você vai se envolvendo sexualmente e também acabando desencadeando certos problemas do teu corpo. E eu aconselho a todos vocês a deixarem essa vida e a focarem-se apenas em um relacionamento, que também é bom. Já viveu isso ou conhece alguém que passou por isso? Já vivi isso, mas não correu nada bem. Poderia nos contar como foi? Foi muito bom, porque quando nós temos dois relacionamentos, outros dizem que não existe amar duas pessoas ao mesmo tempo. Já me aconteceu uma das vezes, eu fiquei na dúvida. Mas quando nós amamos, eu mesmo sou uma pessoa, fiquei com aquela pessoa, mas acabei machucando um outro coração. E para mim não aconselharia ninguém ter dois relacionamentos. Se descobrisse que estás a ser a segunda opção numa relação, qual seria a sua reação? Olha, claramente que em primeiro lugar eu mataria a pessoa. Em segundo, eu deixaria a pessoa depois de ter lhe matado. É muita pressão. Adilson, nós somos a Teva Luanda e estás no Angola Educa. Estamos a abordar sobre mais de um namorado, jogo de cintura ou confusão emocional. E eu gostaria de saber da sua parte se acredita que é possível namorar duas pessoas ao mesmo tempo. Mulher ou homem? A mulher ou o homem? Tanto faz, os dois gêneros. Não, eu sou da opinião que uma mulher não pode ter mais de dois namorados. Apenas tem que ter um. Estás a ver? Mas realmente o homem, isso é bíblico, pode ter mais de uma namorada, mas eu, como Adilson Freitas, sou fiel pela minha mulher. Se eu trabalho, casa, como também sou DJ, confio em minha mulher. Não tenho por que desconfiar dela. Epá, se bem que todo cuidado é pouco, mas eu confio na minha parceira. Para si, isso é liberdade ou irresponsabilidade? É irresponsabilidade. Como é que uma mulher vai ter dois namorados? Deixa um para ficar com um, certo? Não pode ter dois maridos. Já viste o... Epá, no mundo social que a gente está a ver agora, né? Vamos dizer o quê?
é a fome, mas não aconselharia nenhuma mulher fazer isso. Nem homem também, tá? Se descobrisse que está a ser a segunda, qual seria a sua reação? Deixo. Tem nenhuma explicação da sua parceira? É assim, o homem não é o culpado é a menina, porque nós tentamos. Nós vamos tentar a nossa sorte. Então, já sabes que tens alguém, não posso mais arranjar outros compromissos. Epá, encontrei, dói-me, deixo. Por que fazer escândalo? Para quê? Eu luto pelo dinheiro, não vou lutar por uma mulher. Realmente. Admalzino, nós somos a TV Luanda e estás no Angola Educa. Na sua opinião, é possível namorar duas pessoas ao mesmo tempo? Bem, de acordo com aquelas que são as experiências que temos conhecido, possível é, só não acho correto. É possível uma pessoa namorar 2, 3, 4, 5? É possível. Mas a questão são as consequências envolvidas nesta particularidade. É possível, mas não é aconselhável a vários níveis. Por ser cristão, em primeiro lugar, e depois temos as questões medicinais e por aí em diante. Ninguém consegue gerir na mesma proporção, por exemplo, ter 4 namoradas. Primeiro é que não vai gostar das 4 na mesma proporção. Depois é que não vai ter o mesmo equilíbrio para com as mesmas ou para com todas elas, ou seja, para cuidar delas do mesmo jeito. Então, é possível, não é aconselhável e não é saudável. A sociedade está mais tolerante com este tipo de relação? Infelizmente, sim. Por via dos maus exemplos, nós escolhemos mais o que é mau para nós do que o que é bom. Mas isso não quer dizer que ou deve ser o padrão a se adotar. E como cristão, acredito que essa é uma das nossas maiores responsabilidades, alertar sobre o plano de Deus para as pessoas, porque não é que nós diabolizamos o namoro, é que tudo na vida tem um propósito. E como há um propósito, e esse propósito é Deus quem dá, então acreditamos que a nossa missão é informar a sociedade para que não apenas venhamos a ter uma sociedade mais saudável, mais equilibrada e famílias melhores estruturadas. Isso porque existem relacionamentos desestabilizados hoje, pessoas casadas, alguns que não conseguem permanecer durante muito tempo num casamento ou relacionamento por via de muitas tentativas, acreditando que talvez não seja essa, não é a Maria, não é a Joana, não é a Antonieta, e ela vai vendo, ou ele ou ela vai vendo muitos erros nas pessoas, acreditando que talvez esteja unicamente nelas e nunca em nós mesmos, porque normalmente é isso que a sociedade nos tem ensinado. Primeiro nós, primeiro a nossa vontade, primeiro aquilo que nós queremos perseguir e depois, pronto, os outros. Os outros, se vierem, têm que se aliar a nós. E é ali onde entra a vontade de Deus. Primeiro é Deus e depois o nosso próximo. Então isso mostra que o relacionamento não é só sobre dar tudo certo, não é só sobre querermos, mas é sobre enfrentarmos desafios numa parceria com alguém que nos olha do jeito que somos feios, somos altos, somos bonitos, não somos, mas que principalmente nos ama por aquilo que nós temos aqui de riqueza, mais do que o que exteriormente aparenta. Para si, isso é liberdade ou falta de princípios? Bem, liberdade não é libertinagem. Nós às vezes confundimos liberdade. Se liberdade é fazer tudo o que queremos e podemos, então nós vamos colocar, por exemplo, a questão de leis, princípios, direitos e deveres numa balança, numa saia não justa, né? Porque nós, se acompanhamos na nossa lei, a lei fala sobre os direitos, liberdades e deveres dos cidadãos da sua vida. Então, namorar muitas pessoas é liberdade? Bem, pode ser liberdade na mente de quem assim o assimila, mas em termos de princípios, e principalmente falando de alguns princípios de família e projeções para o futuro, não acredito que seja uma liberdade, é mais uma libertinagem e é mais uma forma de prostituirmos o nosso próprio corpo, porque nos tornarmos apenas escravos dos nossos desejos, porque talvez
Eu quero ter uma que seja mulata, quero ter outra que seja negra, outra que tenha cabelos loiros, outra que tenha olhos azuis. E vou acumulando um conjunto de paixões achando que isso é liberdade. Só que tudo na vida tem consequências. Cedo ou tarde nós escolhemos. Então, liberdade e libertinagem são muito diferentes. Libertinagem, sim, é fazer o que eu quero sem nenhuma consequência. Liberdade é fazermos, sim, tendo em conta até mesmo os limites do nosso corpo. E é por essa razão que devemos considerar que ter várias namoradas, várias mulheres é perigoso. Preciso treinarmos o nosso eu para não sermos escravos dos desejos e daquilo que as sociedades querem inculcar em nossas mentes como sendo certo. Muitas namoradas, até mesmo economicamente, são mais gastos, menos tempo e por aí em diante. Então, é muito mais benéfico seguirmos a vontade de Deus e porque diferente dos homens, ela é boa, perfeita e agradável. E qual seria a sua reação se descobrisse que está a ser a segunda opção numa relação? Olha, isso depende, porque eu sou casado, mas isso só seria mesmo uma hipótese. Eu creio que a mulher que Deus me deu é a pessoa ideal para o projeto que Deus desenhou para as nossas vidas. E acredito que nos amamos acima de todas as circunstâncias, passamos por muito. Então eu vou cair na hipótese. Na hipótese, se fosse antes de questões relacionadas ao casamento, eu não sei exatamente como reagiria, porque é uma hipótese, mas tendo em conta a sabedoria que como cristão carregamos, primeiro eu precisaria de conhecer a vontade de Deus. Não é algo de se desejar, mas se eu não presto para ser uma primeira opção e única, não estou a dizer primeira e segunda e única para uma pessoa, então talvez essa pessoa deva encontrar alguém melhor do que eu com quem deva estar. Na questão do casamento é um pouquinho mais complicado. Primeiro é que nós defendemos os valores cristãos. O casamento é algo que deve ser protegido, deve ser exaltado, deve ser celebrado, deve ser meditado em todos os níveis da nossa capacidade mental e espiritual e claramente em dependência da vontade de Deus. É um pouco difícil porque ali é onde a gente teria que consultar ainda mais a Deus. Acha que isso é traição ou só indecisão mesmo? É traição porque quando nós estabelecemos um laço com alguém, independentemente, porque hoje existem modalidades para relacionamentos, né? Eu não gosto muito de me rever nesse tipo de modalidades, porque temos relações abertas, né? Que você está com a pessoa, mas só são um do outro quando estão juntos. E mais uma vez, voltando àquilo que me identifica, é uma traição. E não é só uma traição para com o homem, é ferir um princípio de Deus. Quando nós damos uma palavra, prestamos um voto a alguém, essa palavra devemos guardar para honrá-la. Se nós dissemos que amamos alguém, o amor não é só baseado nos bons sentimentos e os momentos bons. Esse amor vai ser testado nos momentos de provação. Vai ser testado em várias particularidades com a família, os desentendimentos e por aí adiante. Então, é uma traição e é uma faca no coração da pessoa e uma decepção para Deus também, porque é não confiar no plano dele que ele estabeleceu para nós, é não confiar na sua palavra, obviamente negligenciar a sua palavra, que é um perigo. A palavra diz que quando nós não obedecemos a palavra e decidimos obedecer ao pecado, que é vista, a traição é vista como pecado, então nós nos fazemos escravos e podem surgir maldições nisso. Não é Deus que amaldiçoa, somos nós que vamos atrás das maldições nesse sentido. Então é traição, a Bíblia chama de adultério para o caso de solteiros e chama também de adultério para o caso dos casados e prostituição para os solteiros. E qual é o conselho que poderia deixar para as pessoas que têm mais de um namorado? Bem, o conselho que eu gostaria de deixar para pessoas que têm essa prática é que eles entendam que Deus tem um plano melhor para eles. É que eles entendam que correr nem sempre é chegar. E nem sempre correr é alcançar o melhor. Por vezes o que parece melhor são restos. E são experiências que eu vivi, tanto no namoro quanto no casamento,
que existem coisas que nós só vamos experimentar se nós aceitarmos ter uma conexão firme com Deus. Então eu aconselho para que essas pessoas possam se rever no plano de Deus para as suas vidas. Se for cristão, porque nós não estamos a falar que só são pessoas não cristãs que fazem isso. Nós temos essa realidade, infelizmente, no seio da comunidade cristã. Para não sermos aqui, estamos a julgar o mundo. Não, isso acontece tanto no seio cristão como fora. Então, é preciso nós ajudarmos as pessoas a compreenderem que existe um plano perfeito. Existe um estado em Cristo em que você se sente satisfeito. E essa satisfação extrapola toda a compreensão física, material e temporal. Ou seja, existe uma felicidade, uma alegria que se experimenta num relacionamento verdadeiro e segundo a vontade de Deus, que não é possível experimentarmos onde o egoísmo de termos vários parceiros, várias parceiras, se faz presente. Porque quando Chegamos ao fim de mais uma reportagem e como podemos ouvir dos nossos entrevistados, quem namora com mais de uma pessoa é falta de responsabilidade e caráter. E quando o coração está envolvido, as consequências podem ser quentes. E para si, é falta de caráter ou jogo de cintura? Responda nos comentários. E nós ficamos por aqui na promessa de voltar com mais um tema para educar Angola. Até lá, fique bem, beijos. Mua.